Quando a gente fala sobre amamentação, a gente precisa entender algumas coisas. Entre elas, que é um processo fisiológico. O que eu quero dizer fisiológico? Faz parte da anatomia, faz parte da natureza. Isso eu estou falando em condições fisiologicamente perfeitas, fisiologicamente adaptadas. Não falo de patologia, não falo de anormalidades, não falo de alterações hormonais. O que eu quero dizer é que o corpo da mulher, fisiologicamente falando e anatomicamente falando, ele é todo pensado e todo planejado ao processo da amamentação imediatamente após o trabalho de parto. Isso é fato. A mulher tem as mamas, a mulher tem as glândulas mamárias, a ação hormonal ela é estimulada pelo hipotálamo na hora certa. Então isso tudo é fisiológico e acontece naturalmente. E existe esse processo de adaptação. Mas eu costumo dizer que esse processo de adaptação, e isso é tema para um próximo momento, ele precisa acontecer no pré-natal. Um preparo por isso, a mulher ela tem um período gestacional que gira em torno de 40 semanas, podendo ser um pouco menos ou podendo se exceder um pouco mais, tá? Onde precisa de um acompanhamento de pré-natal para que ela seja orientada e que o processo da amamentação ela não seja tão repentino. Escutem o que eu tô falando, o processo da amamentação. Ele é um processo que demanda tempo, disponibilidade, paciência. Então isso tudo precisa ser trabalhado e orientado para essa mãe, que pode ser já mãe em algum momento, ela é uma mãe de primeira viagem e vai passar pelo processo pela primeira vez. De uma forma geral, não é para existir dificuldades no processo da amamentação, levando em consideração as características anatômicas, hormonais e fisiológicas dessa mulher. Mas como tudo, precisa ter as suas exceções e às vezes na amamentação a exceção ela é mais frequente do que a gente imagina. Existem sim dificuldades no processo da amamentação. Conversamos na aula da anatomia sobre a anatomia da mama, o mamilo protuso, o mamilo invertido e o mamilo plano. São condições que não invalidam a amamentação, mas que deixam o processo um pouco mais difícil, a adaptação um pouco mais difícil. Então são condições que não vão impedir, mas que precisam ser adaptadas, precisam ser saradas, precisam ser curadas para evitar um problema que a gente chama de dificuldades ou problemas ou a presença da dor no processo da amamentação. A sensação dolorosa durante o processo de amamentação sempre vai estar associado a alguma coisa que tem possibilidade de ajustes. Antes de eu falar o que pode causar essas sensações dolorosas, eu estou afirmando a vocês, e vocês podem replicar isso para as mães, para as mulheres que estão no processo de amamentação, que existe solução. Algumas soluções elas são mais breves, elas são mais rápidas, e outras soluções demandam mais tempo, mais dedicação e um pouco mais de persistência. Muitas vezes é necessário, inclusive, que esteja associado tratamento. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se essa mulher apresenta um abscesso mamário causado pela entrada de uma bactéria, não existe paciência que resolva. Nós precisamos associar o processo da amamentação, a prescrição medicamentosa de antibióticos, a todo um processo de retirada de leite adequado para esse recém-nascido. Então, cada caso vai ser um caso. O que eu posso afirmar para vocês é que o processo da amamentação, quando ele apresenta a sensação dolorosa, o incômodo persistente, eu falo incômodo persistente porque o incômodo inicial, ele é natural pelo processo da adaptação do corpo. Mas se ele se torna uma sensação incômoda persistente, a gente precisa sentar com essa mulher, precisa avaliar e entender anatomicamente e emocionalmente falando qual é o tipo de necessidade que ela está tendo. O primeiro item, e geralmente inicial do processo da amamentação, se chama sensibilidade mamilar. Ele não tinha essa rotina da amamentação, de ter um recém-nascido sugando. Então, é natural que pela própria sensibilidade das mamas no período da amamentação, sensibilidade areolar, sensibilidade mamilar, exista aquele desconforto, aquela dor. Nossa, doeu, incomodou, fisgou. Se esse incômodo ele acontece durante um período curto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, até o processo de adaptação após o parto, ok. A gente costuma usar aquele termo que com o tempo vai acostumando. É uma verdade? É uma verdade. Você fazendo a higiene correta da mama, hidratação da mama, evitando deixar essa mama úmida ou colocada no sutiã com o resto de leite, isso favorece muito. Gente, uma dica excelente para redução de sensibilidade mamilar é o banho de sol. O banho de sol, ele é comprovadamente
uma forma de manter essas mamas secas e a utilização daqueles raios solares fazer com que essa pele fique menos sensível ao longo do tempo. Então, é uma rotina que pode ser feita e pode ser orientada a essa mulher, o banho de sol em horários adequados. Eu não falo aquele banho de sol meio-dia, 2 da tarde, não, é aquele nosso horário antes das 7 da manhã e depois das 4 da tarde, que é quando os raios de sol são presentes. Eles são firmes, porém eles não causam queimaduras. Eu não estou dizendo que a mulher precisa ficar exposta ao sol, passando bronzeador para tratar essa pele. Uma outra dica que a gente sempre fala para manter a hidratação, e eu não falo de marca, gente, eu não falo de produtos, eu falo aquilo que é disponível, é que a mulher, ela faça a hidratação do mamilo e da região areolar com o próprio leite materno, que nós já vimos pela sua composição, que ele é riquíssimo em nutrientes. Então, a mulher, sim, pode retirar um pouco do leite materno dela e fazer a hidratação antes de colocar a mama para secar ou para pegar o banho de sol.